Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem aí com vocês? Comigo aqui, tudo bem, levando aí, né? Tediado já aqui de ficar em casa, mas estamos levando aí, né? Vamos manter neste momento crítico aí da humanidade o foco, né? E a aula de hoje, pessoal, tem bastante a ver com o que a gente está vivendo, tal, nesse momento, que é uma pandemia aí, né? De um coronavírus. Então, o tema da aula é História das Pandemias. É lógico, né? Por exemplo, no Império Romano, a pandemia, no conceito dela, atinge todo o planeta Terra, né? E uma epidemia, por exemplo, de peste bubônica, peste negra, ela é considerada uma pandemia, embora, por exemplo, não atingiu toda a América, que na época aí vivia completamente isolada, tal, da Europa, belezinha? Então é isso que nós vamos falar. A aula de hoje, pessoal, é baseada, na verdade, nessa obra, né? A Histórias e Suas Epidemias, do Stefan Cunha Uivari, tá? Então o Uivari ele é da área de medicina, né? Infectologista, se não me engano, mas ele pesquisou aí a fundo, tal, as epidemias que a gente teve na história e produziu essa obra que foi o livro aí que eu li até agora nessa pandemia. Eu lembro quando começou, eu procurei aí e tal, achei esse livro sobre epidemia, né? E fui ler. Recomendo aí que vocês, se possível, né, leiam esta obra que é magnífica, tá? Então eu peguei, na verdade, alguns trechos da obra dele e vou comentar, tal, e discutir com vocês, tá? Então vamos lá, ó. É possível balizar a história através de grandes ideias. Então, invento da máquina a vapor, invento do fogo lá na pré-história, da agricultura que acaba o paleolítico e coisa e tal, né? Ou é possível balizar a história por evento econômico. Então, se você for liberal, por exemplo, você pode balizar em crises, por exemplo, a de 29, a de 2008 e tal, para você estudar os diferentes períodos da história, né? Ou pela luta de classes, nobreza contra servo, burguês contra proletário, se o autor aí do livro de história, o historiador, tiver um viés marxista, que a gente chama, né? Mas também é possível balizar a história por meio de doenças que acometem grandes grupos populacionais, as epidemias. Então, qual que é a proposta do autor? Ele fala que também dá para dividir a história da humanidade, daria para fazer isso, através das epidemias. Por quê? Porque cada epidemia que atinge a humanidade provoca consequências, a mudança dessa sociedade. Belezinha? Então é isso que está comentando aí essa parte da obra. E aí no começo ele define o que é uma epidemia, né? É a ocorrência de casos de uma doença em número superior ao esperado, então foge da normalidade, né? Esperada com base em cálculo do que a gente considera uma média, né? Por exemplo, a gripe, né? Ela atinge milhares de pessoas todos os anos, mas não é uma epidemia, por quê? Porque está dentro de uma média que a gente acha normal, né? As pessoas e os grupos sociais aceitam, ainda que com resignação, que em doenças transmissíveis, aquelas causadas por germes, ocorram, né? Então a gente sabe que isso é normal, que não tem como evitar isso. Mas quando a doença se espalha de uma forma aparentemente sem controle, olha o coronavírus hoje, né? Quando não se trata apenas de corpos individuais, mas do corpo social. Então ela não atinge como doença apenas indivíduo, mas ela provoca uma doença social. Por exemplo, desemprego, uma grave crise econômica, a perda, por exemplo, de uma guerra, né? Então a epidemia ela traz consequências para o corpo social, o autor fala, né? Para toda a sociedade, e em alguns casos aí como pandemia para todo o globo terrestre, né? Estamos diante de uma situação nova e apavorante, uma situação capaz de levar ao caos as cidades, as regiões, países e até mesmo o planeta Terra, tá? Lembrando, galera, que esse livro foi escrito quase 20 anos antes da atualidade, tá? Do coronavírus, belezinha? Então, ó, quando um de nossos filhos começa a apresentar febre, já sabemos que deve estar manifestando nele um processo infeccioso, geralmente uma famosa virose, né? Então, hoje em dia, nós sabemos, né? Meu filho ali está doente, tá uma bactéria ou é ali um vírus que está provocando, né? O organismo dele responde com a febre, é um indicador ali que algo está errado.
E hoje nós compreendemos, né, isso. Mas a interpretação da febre pelas primeiras civilizações, nascida nas margens férteis dos principais rios. Então vamos falar quais são as civilizações nascidas nas margens férteis, né? O Egito, a Mesopotâmia, né? Então esses povos vinham de forma bem diferente e foi necessário um árduo percurso aí até que chegasse no termo virose. Então lá no início, naqueles povos que a gente está estudando, Grécia, Roma, etc, etc e tal, eles têm a doença, pessoal, como a manifestação de algum deus, alguma entidade ali que provoca nele a doença. Beleza? Asclépio. Então vocês... eu nunca ouvi falar nesse Asclépio. Já já vocês vão ver aí que já ouviram falar muito, né? Filho de Apolo com Corones, olha lá, lembra Corona, né? Foi dado a Quiron, centauro, de quem obteve grande conhecimento sobre o poder das plantas medicinais. Então Asclépio aí, filho de Apolo, um semideus, né? Conhecia os segredos das plantas medicinais, qual planta cura determinada doença, né? Se a doença infecciosa era enviada por um deus, nada mais cabível para a cura do que recorrer ao mito. Então, pessoal, Asclépio era um deus que as pessoas evocavam, visitavam seus santuários, tal, em momento de doença. Então existiam diversos templos, né, para Asclépio na Roma, na Grécia, e as pessoas frequentavam esses templos ou pedindo ali a cura para sua própria doença ou de alguma pessoa querida, tá? Assim nasceu o mito segundo o qual Asclépio detinha a arte da cura das doenças. Então existia um deus ali ligado à cura. O culto a Asclépio iniciou-se no século VI a.C., na Tessália, e permaneceu por quase 1000 anos, com a construção de mais de 200 templos em homenagem a Asclépio, tá? Geralmente, pessoal, como que o Asclépio ele era representado? Segurando um cajado, e esse cajado tinha serpentes enroladas nele. Então a ideia é de que existe uma diferença pequena, a gente fala, né, entre o veneno e o remédio. Então, muito veneno de cobra hoje é usado, por exemplo, para tratamento de hipertensão, né? Então, o que difere o que é o remédio? A dose. Se for muito alta, a pessoa morre, né? E os gregos antigos perceberam isso. Então, aqui a gente tem uma estátua, né, do deus Asclépio. Ele está aqui meio hang loose, né? Por quê? Porque os dedos quebraram. Aqui tinha um cajado e tinha essa serpente aqui, ó, né? Literalmente serpenteando o seu cajado. Por isso, pessoal, que o atual símbolo aí da medicina, né, é o cajado com serpentes, né? Então tá ligado a esse deus da mitologia grega, o Asclépio, que estava ligado à cura, beleza? É por isso que vocês já viram, né, sobre o Asclépio. O Asclépio tinha duas filhas, pessoal. A Higeia, olha que bacana isso. Então, Asclépio, a filha Higeia, criou a palavra higiene. Então, olha que bacana. Eles já associavam lá na Grécia Antiga, né, a saúde à higiene. Então, os romanos, por exemplo, a construção da cloaca máxima, que era o sistema de esgoto, né, os aquedutos que levavam água potável para a cidade, tudo isso está ligado à higiene. Banheiro público. Então eles sabiam que quanto mais higiene, menos doença as pessoas terão. E isso vale pra gente hoje, né? Então lavar toda hora as mãos, evitar tocar o rosto, tirar o sapato na hora de entrar em casa para não levar vírus aí para toda a casa, trocar de roupa quando permanece muito tempo fora de casa, tomar banho, né? Então tudo isso tá ligado à higiene. E a outra filha de Asclépio era Panaceia. Então, panaceia até hoje é um sinônimo de uma bebedeira, do cara tomar vários remédios ali para tentar se curar. Belezinha? Bacana. Então, a história do Asclépio, que tem muito a ver aí com a nossa realidade, né? Que a gente considera assim, pessoal, o primeiro médico foi Hipócrates. Então, lá no século XV, lá no auge, né, do poder de Atenas, de Esparta ali, talvez até um pouquinho no declínio, aparece Hipócrates. Por que ele é tão importante?
Porque ele foi o primeiro a buscar causas naturais nas doenças, não atrelar a vontade dos deuses. Então, nesse período, por exemplo, tinha o mal-Ares. Mal-Ares vem malária, a palavra. A palavra malária, a origem dela é mal-ar. Por quê? Porque ele percebeu que em região de pântano as pessoas ficavam muito mais doentes, contaminavam-se mais com malária. Então ele foi o primeiro a, vamos dizer assim, relacionar o ambiente com a doença. Na visão deles, pessoal, eles achavam que aquele fedor ali que saía do pântano que deixava a pessoa doente. Ou eles aterravam, cobria, acabava com o pântano e ia embora. O que acontecia na verdade? O pântano tinha muito mosquito que transmite a malária. Então, de certa forma, né, eles estavam corretos a relacionar aí o mau ar, o fedor dos pântanos com a doença. Hipócrates, uma representação dele aí, que viveu no século V, né, um traje típico do período. O que facilita, pessoal? Quais são os momentos da história da humanidade, né, que a gente tem mais hoje, pandemias e epidemias, né? Primeiro, urbanização. Então, sempre que o ser humano se aglomera, né, constrói grandes cidades, a chance de proliferação de pandemia e de epidemia é muito maior. Então a gente tem aquela ideia, por exemplo, a Idade Média. A Idade Média com doenças, peste bubônica, cólera, sífilis e sei lá o que. É meio incorreto. Então, no que a gente chama Alta Idade Média, de 476 depois de Cristo, né? Até mais ou menos o ano 1000, 1100, talvez 1200, houve a ruralização da Europa. Então as pessoas viviam na área rural. Então, pegava uma doença era muito difícil levar para outro lugar, tá? Então isso também está atrelado a meio de transporte. Então, quando o mundo, a região está interligada, a chance de disseminação de doença é muito maior, tá? Então, por exemplo, na Idade Média, nesse primeiro momento, as cidades eram poucas e o meio de transporte era precário. Estrada enlameada aí, cheia de neve em período de inverno e lama no verão. Então, quase não tinha comércio no início da Idade Média entre um feudo, uma cidade e outra. Não existiam grandes cidades, né? Então não existiam grandes epidemias nesse primeiro momento. Já na Roma Antiga, pessoal, que a gente estudou, urbanização e tinha uma rede de estradas gigantesca. Então houveram grandes epidemias na Roma Antiga, porque tinha esses fatores aqui, tá? E outra coisa é a imunidade da população para a doença. Então, por exemplo, influenza da gripe, boa parte da população já tem ali anticorpos tal para esse vírus, porque há centenas, milhares de anos a humanidade se contamina com ele. O coronavírus novo não. Então, quando ele atinge uma população que não tem sistema imunológico, ele faz um estrago gigante no primeiro momento. Quem sobrevive tem sistema imunológico para essa doença, que acaba transmitindo para os descendentes, e a ideia é que esse vírus aí sobreviva tal, por muito tempo, mas sem criar grandes epidemias, né? A não ser que se descubra aí, no caso, por exemplo, do coronavírus, uma vacina, o que parece, né, ser a tendência, beleza, pessoal? Então, ó, como será um tema recorrente nos próximos vestibulares da vida, né? Sempre que tem urbanização, meio de transporte, olha hoje. A gente está no auge da urbanização, né? Qualquer cidade aqui, São Paulo, 12 milhões de habitantes, Osasco, 1 milhão, meio de transporte. Hoje a gente fala que uma doença está a um voo de qualquer lugar do mundo. Então vi uma equipe de infectologistas lá dos Estados Unidos, né? E o repórter, por que vocês vão lá no Himalaia estudar um vírus que surgiu lá? A mulher falou, porque, parece longe lá na China, no Himalaia, sei lá. Mas está um voo de distância. O sujeito sai lá do Himalaia, pega um avião, vem para Nova York, contamina todo mundo. Então hoje, com o meio de transporte, né, a jato aí, literalmente, e grandes cidades, né, infelizmente teremos muitas outras epidemias, porque a gente vai ter que começar, né, se já era previsto, a rever nosso modo de vida, né?
Nossa higiene, lavar as mãos toda hora, usar máscara talvez e coisa e tal. Beleza, pessoal? Então garanto que prestando atenção nessa aula aí vai ajudá-los muito aí no vestibular. Quais epidemias nós tivemos na Roma Antiga? Então, no século II, 5 milhões de pessoas morreram no que é chamado de peste antonina, que era a família Antonina, o sobrenome que governava Roma nesse período. O que foi essa doença? Ela criava feridas vermelhas ali no corpo, tem pouca relato lá do período, e a galera atribui ou varíola ou sarampo, tá? Duas doenças hoje aí que a gente tem vacina e não atingem mais a humanidade, né? Alguns falam que a varíola talvez foi a doença aí mais que provocou morte na história humana. Depois a gente vai falar dela, tá? E no século III, pessoal, 100 anos depois aí da Antonina, outra grande peste, também matando milhões aí em todo o Império Romano, na Península Itálica, onde é a França hoje, Inglaterra, norte da África, e também cerca de 5 milhões de pessoas aí, o que era muitas pessoas na época, acabaram morrendo, ok? Também provavelmente aí varíola ou sarampo. Na Idade Média, pessoal, aquilo que eu comentei com vocês, né? A gente tem a ideia de uma Idade Média totalmente impregnada de doenças. A Idade Média tem 1000 anos e o auge, ali, o momento de grandes epidemias mesmo tal, é a partir do século XIV, 1300 e pouquinho, que volta a ter urbanização, rede de estrada e todos aqueles fatores que eu comentei com vocês, né? Ah, o que vai trazer para a Europa a peste bubônica? O comércio com a China, com o Oriente, né? Então, as caravelas navegando aí no século XIV, muito mais rápido, né? Então, quando não tinha caravela, existiam muitas doenças. Só que o sujeito morava numa aldeia, numa cidade, ele era contaminado, até ele chegar numa outra grande cidade, ele morria. Com as caravelas, isso já começa a não acontecer. O sujeito sai da China, consegue chegar na Europa, os ratos ali infectados, tal, né? E leva essa doença para muito mais longe do que acontecia antes, né? Então, a mais famosa, sem dúvida nenhuma, embora outras epidemias atingiram a Europa no período, a peste negra, né? Ou peste bubônica. Ela, pessoal, existe até hoje, ela é provocada por uma bactéria, né? E é uma doença que existe até hoje em ratos selvagens. Esses dias eu vi um senhor nos Estados Unidos lá que foi contaminado. Só que hoje a gente tem antibiótico, então a pessoa toma remédio ali, principalmente se for diagnosticado rápido, né? E ele consegue não sofrer com a doença. Então, quando falar peste bubônica, peste negra, a gente remete aí a estas imagens aqui, quando vê-las, né? Muitos cadáveres, caveiras à morte, caixão para todo lado. É a arte típica do período do século XIV, aquilo que eu já comentei. O artista, ele pinta aquilo que ele vive, né? E no século XIV a morte era tão comum que acaba se pintando isso. Outras cenas comuns, né? Os boticários aqui, que seriam os médicos do período, com essas máscaras. Lembra que eu falei que eles atrelavam ali ao fedor, ao cheiro, né? Então, qual que era a ideia? Esse bico era revestido ali com palha, flores, rosas, e ficava um cheiro bom. Então, eles acreditavam ali que não sentiria o cheiro ruim e não pegaria a doença. Acaba meio que funcionando, porque essa máscara aí protegia do vírus, bactéria e tal, e acabava não sendo contaminado. Isso aqui são valas comuns, ó. Sempre que a gente tem vala comum, é um grande período de guerra, aí, um período de epidemia. E aqui a gente vê os corpos, dava para abrir uma vala, um buraco para cada um ali. Então eram tantas pessoas que acabavam empilhando ali, jogando algumas cruzes em cima e tampando, né? A gente chegou a ver no Brasil, algumas regiões do mundo aí com a Covid, cenas desse tipo, né? O que é a peste, pessoal? Então é uma doença provocada por uma bactéria. Então, na verdade, o rato era hospedeiro dele, só que o rato não transmitia para o ser humano, era a pulga do rato. E aí o ser humano acabava matando o rato, tal, a pulga ia para o ser humano e transmitia a doença, que ela tem 3 formas. Bubônica, que era mais leve, vamos dizer, que ficavam feridas ali no corpo, manchas pretas,
A pneumônica, que é pro pulmão do sujeito, geralmente levava a óbito. E a septicêmica. Séptica quer dizer como se fosse uma infecção generalizada, né? A bactéria acabava indo para a corrente sanguínea, contaminava o corpo inteiro e o sujeito acabava morrendo. Então acreditam que a taxa de mortalidade aí passava da metade das pessoas contaminadas, ok? Além disso, pessoal, o que ajudava muito era a fome. Então, século XIV, crise na agricultura, pouca colheita, muita fome, sistema imunológico fraco, e aí favorecia o contágio e a morte, ok? Tem outros momentos, ó, a peste negra já aparece lá no século VI, no Império Bizantino, na Roma também, né, no que sobrou ali do Império Ocidental. A pior de todas no século XIV, que é o que a gente conhece, que 1/3 da Europa morreu. E no século XVII a gente teve um novo surto em Londres aí. A doença que mais matou na história da humanidade, para muitos, foi a varíola. Um dos sintomas aqui são essas feridas, né? Então, quando a pessoa não morria, ficava aí deformada aí pro resto da vida. Era essas pústulas aí, essas bolhas de pus, se estourasse, fosse pro olho, a pessoa ficava cega. Então, muita gente aí quando não morria ficava também cega, tá? O legal, pessoal, que a varíola foi a primeira vacina inventada, né? Então o mundo inteiro hoje foi vacinado e a varíola é considerado um vírus extinto. Então o planeta inteiro foi vacinado aí contra a varíola, não foi mais transmitido, o vírus não consegue o hospedeiro que é o ser humano para sobreviver e aparentemente foi extinto, salvo duas exceções, umas cepas, né, guardadas dentro do pelo governo americano e outro pelo governo russo. Então dizem que esses dois governos aí guardam ainda vírus aí da varíola para produzir antídoto aí, vacina, coisas do tipo em caso de um novo surto. Outros dizem que é para ser usado aí como arma biológica, né? E vocês, pessoal, vão fazer um trabalho especificamente da gripe espanhola, que era transmitido aí pelo vírus H1N1, que é muito famoso aí entre nós, né? E todo o trabalho vai ser feito lá então no Google Classroom. Então vocês vão entrar lá, vão ter alguns textos, gráficos, tal, que vocês vão ler, vão ter que acessar antes, vão responder e eu vou avaliar esse trabalho, ok? Então vale nota esse trabalho. A vacina, pessoal, então desde o século X lá, os chineses já viu que inoculando ali sangue de animal na pessoa, ela não pegava determinada doença. E a primeira foi relacionada à varíola. A gente chama de variolação. Variolação, o que era a variolação? Um protótipo de vacina. Então eles observaram no período que lá na Europa, algumas mulheres que ordenhavam vacas não tinham varíola. Então eles começaram a pegar o sangue, o pus ali de machucados tal, do gado, fazia um furo na pele da pessoa e passava essa secreção do animal da pessoa. E funcionava. Por quê? O gado, pessoal, ele tinha um vírus mais fraco da varíola. E aí, quando eu colocava na pessoa, inoculava ali para corrente sanguínea e tal, a pessoa criava anticorpos para esse vírus. E durava para sempre. Então, quando a pessoa entrava em contato ali com o vírus da varíola que mata e tal, não acontecia nada com ela, não entrava no organismo, ela não transmitia para ninguém. Então, lá no século XIX, a gente já começou a ter essas vacinações, variolações aí em massa, tá? Então, por isso que vacinar tem a ver aí com, né, a palavra varíola. Aqui é um bezerro, ó, e aqui uma mulher sendo espetada e colocando o bebê aqui deve ser o próximo, né? Então, a vacina que salvou aí talvez bilhões de vidas, salva aí milhões todos os anos no planeta Terra. E outra invenção fantástica, né, pessoal, é o antibiótico. Então, até o Fleming inventar o antibiótico, a expectativa de vida do ser humano era 40 anos. Então, a pessoa furava o pé ali num prego, infeccionava, a pessoa morria, porque não tinha muitas vezes o que fazer. A pessoa tinha uma dor de dente, infeccionava ali e a pessoa morria. Hoje, pessoal, a gente tem um machucado, infecciona,
Você toma um antibiótico, né? Uma bactéria está atacando você e tal, e você acaba com ela. Então foi uma das maiores invenções que salvaram aí também, salvam milhões de vidas. O Alexander Fleming, pessoal, ele inventou a penicilina. Então ele deixou aqui nos vidrinhos, aqui ó, colônias de bactérias. E aí parece que ele viajou, ficou muito tempo fora, ele voltou e uma dessas colônias aí de bactérias ficou aberta. E aí criou um fungo numa parte ali. E ao redor do fungo todas as bactérias tinham morrido. Na hora ele não entendeu por quê, ele associou o fungo aí a matar a bactéria, né? Mas anos depois vão isolar, na verdade em 1940, esses fungos que ficavam ali na colônia de bactéria, eles soltavam um elemento chamado penicilina. E a penicilina mata bactérias. E aí inventam, né, na década de 30, aí, 1940, a penicilina. Em qual contexto? Da Segunda Guerra Mundial. Então o soldado ali se machucava, se feria, tomava um tiro de raspão e muitas vezes morriam não do ferimento, né? Mas da infecção causada por ele. Então ele vai inventar a penicilina, Alexander Fleming. Beleza, pessoal? Então hoje a gente tem uma infecção ali. Você quantas vezes já tomou um antibiótico na sua vida, né? Se você já tomou um antibiótico, com certeza, né? Se fosse antes dele, você estaria aí hoje morto. E a Covid-19, né, pessoal, tem relação com tudo isso que a gente falou. Então, ao meio de transporte, né? Tem dia no planeta Terra, obviamente antes da epidemia, que voavam, existiam aí 200 mil voos por dia. Basta um sujeitinho contaminado aqui, né? Que essa doença interliga todo o planeta Terra. Nós vimos muito bem isso. Começou lá na China, como acham que chegou no Brasil, né? Algum chinês tal viajou a turismo lá na Itália, foi conhecer, né? Roma, o Vaticano, contaminou alguns italianos. Um brasileiro também gostava de história, foi lá visitar a Itália, se contaminou, veio aqui para São Paulo, contaminou o vizinho, que foi. Hoje nós temos aí todo o planeta contaminado com o Covid, tá? Então lá no Classroom, vocês vão entrar depois de assistir essa aula e fazer a atividade aí relacionada à gripe espanhola, que vocês vão ver aí que de espanhola ela só tem um apelido, né? Porque ela não surgiu na Espanha. Belezinha, pessoal? Então, como eu falei, se aprofundem nesse tema aí de saúde, epidemia, pandemia, né? Porque com certeza os próximos anos aí vai cair muito mesmo nos vestibulares da vida, ok? É um pouco extensa a aula, mas creio que era o necessário. Um abraço, pessoal.